levar em conta para a nossa vida cristã, algo que é muito importante se nós de fato queremos viver algo novo da parte de Deus. O interessante do contexto dessa passagem aqui é que o ministério de Jesus ele está se expandindo. Antes dessa passagem vai acontecer que Jesus vai estar comendo, com os pecadores na casa de Mateus. Depois, logo na sequência, vai ter a questão do jejum. E após essa passagem, Jesus vai se declarar como o Senhor do sábado. E é interessante que, pelo fato do ministério de Jesus estar crescendo, ele está trazendo algo novo para o mundo. Porque ele está trazendo o reino de Deus para o mundo. Mas isso vai atrair uma fúria por parte dos fariseus. Porque os fariseus eles não conseguem aceitar o que Jesus está trazendo. É tão interessante, irmão, que Lucas, no evangelho dele, vai acrescentar ainda mais um versículo nessa passagem. Ele vai falar que ninguém, depois de tomar o vinho velho, quer tomar o vinho novo, porque fala que o velho é melhor. Sabe o que é interessante? Que isso mostra pra gente que aqueles fariseus, pela arrogância deles, pela soberba, por estarem tão presos no passado, eles não conseguiam aceitar o reino que Jesus estava trazendo. Eles não conseguiam ver o novo de Deus vindo para a vida. Irmão, isso mostra para a gente que se você estiver preso no seu passado, ou se você estiver com o seu coração arrogante e cheio de soberba, assim como aqueles fariseus, você não vai poder viver renovo. Você não vai poder viver o que Deus tem para você. Mas agora, se você tiver um coração aberto para de fato deixar Deus te moldar, então Ele quer derramar vinho novo sobre a tua vida. Ele quer trazer novidade de vida a você. Mas com a estrutura que você tem hoje, você não aguenta. Porque Deus não pode derramar vinho novo em estrutura velha. É necessário que se faça um odre novo. É necessário que se haja um processo. Sabe o que é interessante, irmão? Que o odre, ele era um recipiente que ele era feito de couro, geralmente feito de cabra ou de ovelha. Esse recipiente do qual o odre era feito, quando ele era novo, ele tinha elasticidade, então ele conseguia aguentar o vinho em fermentação. Por isso que o vinho novo poderia ser colocado num odre novo. Mas quando o odre ficava velho, ele ficava enrijecido. Então o que acontece? Se você colocasse um vinho novo naquele odre que já estava rígido, ele iria se romper, como Jesus disse aqui. Mas eu quero te atentar, irmão, e agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Porque para derramar o vinho novo, é necessário que se faça um odre novo. E é interessante o processo de como se fazia um odre. Porque a primeira coisa para se fazer um odre é que tinha que ter uma morte. Um animal precisava morrer para que um odre fosse feito. O segundo ponto para se fazer um odre, depois de se matar o animal, você precisava arrancar desse animal o couro, a pele dele. Você precisava separar o que é útil do que é inútil, o couro que ia ser usado da carcaça que não servia para mais nada. Então tinha que ter uma separação. Após isso, irmão, vinha o processo de curtimento. Nesse processo eram retiradas as impurezas desse odre, desse couro, os pelos que tinham lá. E o processo de curtimento era um processo que ele era tão importante que era esse processo que ia fazer com que aquela pele não se apodrecesse e pudesse durar bastante tempo. E em alguns casos, quando se queria fazer um odre ainda mais firme, poderia se colocar o odre na fumaça. Quando se colocava o odre na fumaça, ele ficava enrugado, ele ficava escuro, mas ele ficava muito mais forte, muito mais rígido. E só depois desse processo que vinha a costura, na qual se fechava qualquer tipo de abertura que houvesse naquele odre. Irmão, o que eu quero te falar com esse processo do odre? Porque o processo de fabricação do odre é exatamente o mesmo processo que eu e você precisamos passar para que Deus nos transforme em algo novo. Porque eu falei que primeiro tem que haver a morte. Então, se você quer viver algo novo, a primeira coisa, você tem que matar o seu velho homem. Você tem que matar aquilo que já não pertence a Deus.
Segundo, se separa o couro do restante. Então, irmão, se você de fato quer ser uma estrutura nova para Deus, você precisa separar aquilo que realmente vale para Deus do pecado. Então, irmão, aí entra a renúncia. Você precisa renunciar ao seu pecado. Você precisa renunciar a certos ambientes. Você precisa renunciar a certas pessoas, certos hábitos, coisas que você sabe que não agregam, porque te afastam de Deus. Então você precisa separar o que é couro do que é carcaça na sua vida. Porque às vezes tem alguém aqui que está cheio de carcaça na vida e não dá para Deus fazer um odre novo se tiver mais carcaça do que pele. E aí o terceiro processo, o curtimento. Esse é o processo no qual o Espírito Santo sempre vai estar nos ajudando. É o processo que dura toda a nossa vida. Porque é o processo no qual Deus vai remover as impurezas, no qual Deus vai remover tudo aquilo que atrapalha, que é o processo de santificação. E o processo no qual nós precisamos andar em obediência a Ele. Mas, irmão, muitas vezes para Deus te transformar de fato em um odre novo, pode ser que Ele te coloque na fumaça. Porque a fumaça significa o seu esgotamento. Significa que muitas vezes Deus vai permitir que você vá até o seu limite, que você passe por tribulação, que você passe por deserto. Mas Ele faz isso para que você se torne um odre resistente, para que você se torne mais forte. O interessante da fumaça, irmão, é que no contexto daquele tempo, as casas não tinham chaminé. Então muitas vezes quando se ia colocar fumaça no odre, colocava fumaça na casa inteira. Então muitas vezes Deus vai permitir que você, que a sua casa passe por dificuldade, mas Ele vai permitir isso para que você possa receber aquilo que Ele quer dar para você, para que você possa ter estrutura para aumentar o vinho novo que Ele quer derramar sobre a sua vida. E por fim, a costura. Irmão, você precisa fechar qualquer tipo de brecha que haja na sua vida, porque brecha espiritual abre espaço, irmão, para que o inimigo entre na sua vida e roube o vinho novo que Deus derramou sobre o seu odre. Porque brecha é espaço para vazamento. Então, irmão, se nós queremos de fato receber o novo de Deus, nós precisamos se tornar esses odres novos. Porque Deus quer derramar o vinho novo. Agora a questão que fica é: você quer se tornar um odre novo? Porque a parte de Deus Ele quer fazer. Você quer fazer a sua parte?